Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da tribulação. Portanto, nós não temeremos. Meu amigo, muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a tua vida e a tua família. O meu pedido a Deus nessa manhã é que as mãos do Eterno estejam estendidas sobre você, aonde você se encontra nesse momento. Não sei se vive momentos felizes, momentos tristes, passando por lutas ou dificuldades, ansiedade, mas coloca nas mãos do Senhor. Ele é o nosso maior refúgio. Somente nele nós conseguimos descongestionar as avenidas da nossa alma. Essa bênção de Deus nessa manhã, e tenha certeza que os anjos do Senhor estarão acampados ao teu lado para te conceder a vitória. Deixo com você também nessa manhã uma parte da palavra de Deus, no livro de Salmo, capítulo 119, versículo 164, onde a Bíblia diz o seguinte: 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Salmo 119, o versículo 164. Salmista Davi era compositor, músico, louvava a Deus, cantava ao Senhor, e a razão porque ele vivia uma vida feliz. Davi teve a bênção de Deus, foi reconhecido um homem segundo o coração do Senhor. É por isso que a cada manhã nós também precisamos viver com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo. É por isso que nesse instante o nosso coração se volta para o Senhor. Cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Bíblia. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 29, o verso 1 e o versículo 2. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: a quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. O capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã pode ser entendido para muitas pessoas como sendo as reminiscências de Jó. São as lembranças de Jó, o desejo que Jó guardava no seu coração. Ele queria voltar ao passado e viver os tempos em que ele acreditava que de fato vivia uma vida completamente feliz. Tinha os seus filhos ao seu lado, tinha os seus amigos que lhe apoiavam, completamente diferente desse momento que ele estava vivendo. Sem os seus filhos e sem o apoio dos seus amigos e sem o apoio da sua esposa. Com o coração completamente aberto, Jó desejava viver os dias que ele tinha vivido no passado. Ele entendia que no passado a bênção de Deus estava sobre ele prosperava, ele tinha toda a sua riqueza, mas nesse momento ele estava vivendo sobre o vale da sombra da morte. Neste momento ele estava se sentindo como se ele fosse o alvo do ódio de Deus. O fato de Jó estar mencionando o seu passado revelava que ele estava vivendo um luto, estava vivendo um momento de dor, um momento de tristeza, mas ele sabia que somente no Senhor, somente pelo braço do Onipotente, ele poderia reconquistar, e mantinha sua fé segura no Senhor, que ele poderia reconquistar tudo o que ele tinha perdido. O primeiro homem na Bíblia que é mencionado como sendo um homem justo, um homem íntegro, um homem puro, foi Noé. Essas declarações foram feitas por Deus. Noé andava com Deus, Noé sacrificava ao Senhor, Noé se voltava para Deus com toda a integridade e sinceridade do seu coração. Noé também não só oferecia sacrifícios em prol dele, mas Noé também sacrificava e orava em prol dos seus familiares. Deus lhe considerou como sendo um homem justo, um homem íntegro. Não foi diferente com a vida de Jó. Jó foi conceituado por Deus também como sendo um homem justo e um homem íntegro. Podemos observar que as mesmas ações que Noé tinha em buscar a Deus, Jó também tinha. Jó sacrificava em prol dos seus filhos, em prol da sua família e em prol dele mesmo. E Deus lhe conceituou como sendo um homem justo e um homem íntegro. Se foi o Senhor que conceituou a Jó como sendo um homem justo e um homem íntegro, não havia um perigo de Jó cair na justiça própria. Não era ele que se conceituava como sendo uma pessoa melhor do que as outras pessoas, mas as suas obras, as suas ações eram ações que abençoavam a vida da sua família e abençoavam a vida também da sua comunidade, as pessoas que estavam ao seu lado. Jó relatou uma série de ações pelas quais ele agia e abençoava as pessoas que estavam ao seu redor. No versículo 16, era um homem de um coração aberto, era um homem que amava as pessoas, era um homem que estava em contato com Deus. Quando a nossa conexão com Deus ela é real, é impossível esse ser humano não olhar para o seu próximo com o olhar do Senhor. Como nós podemos ler no versículo 5 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã,
As experiências mais dolorosas, mais sofridas na vida de Jó foram duas. A primeira delas foi a perda dos seus filhos e a segunda foi a retratação que ele teve que fazer diante do seu Deus. Aquilo que nós recebemos nessa terra como sendo a nossa maior bênção, maior alegria, pode em algum momento ser a razão da nossa maior tristeza. Quando as maiores bênçãos que nós recebemos nessa vida são removidas, o nosso coração fica um vazio, um vácuo e sofremos. Capítulo 29, o versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando Jó está nesse versículo mencionando essas conquistas que ele teve na vida, óleo, azeite, manteiga, era resultado de uma vida próspera diante de Deus. Uma pessoa humilde, pobre, não tinha condições de ter azeite na mesa, nem manteiga, nem óleo. Somente aqueles que eram prósperos, ricos, que tinham alcançado muitos bens nessa vida, é que teriam condições de ter sob a sua mesa para os seus familiares todos esses ingredientes. O óleo era utilizado para a alimentação das lâmpadas. Somente aqueles que tinham lâmpadas dentro de casa, alimentadas por óleo, é que eram considerados como sendo pessoas nobres daquela época. Ter manteiga sob a mesa e azeite também era um requinte refinado para uma mesa de um rico. Jó, através desse discurso, ele estava a apresentar para os seus amigos a maneira como Deus tinha lhe abençoado no passado, como ele tinha usufruído do melhor dessa terra. Ele reconhecia que a mão do Eterno estava sobre a sua vida. O seu único perigo nesse discurso é que ele andou muito pertinho do orgulho. O objetivo em apresentar essas conquistas para os seus amigos era para que Jó pudesse se defender das acusações dos seus amigos. Mas nós precisamos ter cuidado no momento em que fazemos um discurso parecido com o discurso de Jó, porque o orgulho pode tomar conta do nosso coração. O orgulho pode nos separar do nosso Deus. O orgulho pode separar duas pessoas que são amigas e até que se amam. Quando o nosso coração e a nossa vida não está regido nem conduzido pelo Senhor, poderemos em algum momento agir de forma contrária como Deus agiria se estivesse no nosso lugar. Mas em vez de pensarmos nas nossas conquistas, a melhor maneira para evitarmos que o orgulho tome conta do nosso coração é contarmos as bênçãos de Deus, é reconhecermos a mão do soberano sobre a nossa vida e fazermos uma distinção muito clara na nossa mente e na nossa fala para as pessoas que estão ao nosso lado. Tudo o que conquistamos foi o Senhor que nos concedeu. Quando nós lemos o versículo 8 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a maneira oriental de se comportar diante de um idoso, uma vida ilibada, era o jovem se retirar. Era uma expressão de respeito, era uma expressão de consideração. Os idosos que estavam sentados, quando viam um outro idoso, sábio, com uma vida ilibada, eles se colocavam em pé e se curvavam. Era uma expressão de respeito, de consideração para com aquela pessoa. Jó, olhando para o seu passado, ele sentia saudade dessa saudação dos seus amigos e dos jovens. Jó tinha um coração conectado com o coração de Deus. Jó amava aos pobres, Jó ajudava aos pobres. Jó tinha um olhar de misericórdia para os necessitados da sua época. Jó defendia a causa das viúvas, a causa dos órfãos. Jó não acreditava que toda a bênção que ele tinha recebido era exclusivamente sua, mas ele compartilhava as bênçãos que Deus tinha lhe dado para outras pessoas que passavam por dificuldades. Fica muito evidente nesse capítulo que Jó era um homem íntegro, Jó era um homem puro, Jó tinha um coração segundo o coração de Deus. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 29 do livro de Jó, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: toda a sabedoria, toda a dádiva de fato que recebemos nessa vida não advém de nós mesmos, mas ela provém das mãos do Senhor. Amar, bondade, misericórdia, graça são dons doados por Deus para os filhos que estão em conexão com Ele. Quanto mais perto nós estivermos do Senhor, mais teremos capacidade de amar, mais teremos capacidade de sermos misericordiosos. Quanto mais longe nós estivermos do nosso Deus, mais teremos dificuldade de adquirir esses dons para nossas vidas. É por isso que quando Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, Ele nos mostrou como é que nós devemos viver. Jesus Cristo estava sobre a cruz, mas olhando para os seus filhos que estavam nessa terra, os seus algozes, Ele se voltou para o Pai e falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo.
é uma demonstração clara da maneira como cada cristão deve viver. Jesus olhava para os seus filhos que estavam nesse mundo, que estava à mercê da sociedade daquela época. Jesus se compadecia. Jesus multiplicava os pães, Jesus curava os enfermos, Jesus abençoava aqueles que a sociedade desacreditava. Eu acredito que nessa manhã esse também deve ser o nosso olhar, deve ser a maneira de nós vivermos. Se vivermos dessa forma, tenha certeza, a mão de Deus, a bênção do Senhor estará sobre cada um de nós. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.